Professor, matéria do portal Newsweek para aqui ancorar a nossa discussão, a gente traz a manchete aqui na tela: os combatentes apoiados pelos Estados Unidos já estão perdendo a esperança na Síria após Assad, então, após a queda, né, do governo Bashar Assad. Teve uma oposição, né, aos terroristas, que declarou que não se sente tão confiante nessa transição, estão perdendo a esperança com essa transição, com os terroristas, então, tomando conta da Síria. Professor, quais são as suas apurações? Você acabou de dizer que fez uma live ontem muito consolidada, né, sobre os dados da Síria, sobre o que está acontecendo lá, e a gente pede esse balanço aqui agora no Geopolítica, professor. Ontem eu fiz, aqui são as minhas anotações, quais são os grupos que atuam na Síria. Essas imagens é uma barbaridade, é como se você apagasse o passado de um país. Eles estão queimando o túmulo do pai do ex-presidente, Dr. Bashar. Isso aí a gente não pode apagar o passado de um país, né? Sim. Mas essas anotações minhas aqui, 11 grupos políticos e alguns são países que têm interesses na Síria hoje. Essa bandeira, a cor preta e branca, mantém na atual bandeira da Síria. Só que esse verde não existe na bandeira atual. A bandeira atual é vermelha. Uhum. Então, Palestina, Egito, a maioria dos países árabes usa vermelho, preto e branco. O verde não faz parte das cores das bandeiras dos países árabes. Esta bandeira de 3 estrelas que eles estão mostrando é a bandeira da Síria monarquista. Houve um reinado na Síria de 1920 até 1930. A Síria não existia antes de 1920. O que existia era o Levante, né? Al-Shams. Al-Shams é Levante. Bilad el-Shams é o grande Levante. Levante é Iraque, Síria, Palestina, não existia Israel, e Líbano. Não existia Líbano, né? Então, isso tudo junto era Levante. Al-Shams, né? Bilad é grande. Bilad el-Shams, o grande Levante. Em 1930, eles criam a Síria, não é? Mas sobre o mandato francês. Por isso que o francês é a segunda língua, né? Ainda bem que eu domino o francês, né? Mas inglês eles falam também. Quando fui para lá, era o francês que a gente tinha que falar, né? Aí, eles então criam a Síria, mas criam uma monarquia na Síria, que dura 10 anos, e aí em 1930 vem a primeira República Síria. E mudam a bandeira. Então, essa bandeira é da monarquia síria. E estes terroristas preferem uma bandeira monarquista do que a bandeira da República. Então, essa é a primeira simbologia. Estes 11 grupos, cada um tem um objetivo. Os primeiros 6 grupos são grupos insurgentes armados. E volto a dizer aqui que nós aqui prezamos a verdade e a análise objetiva. Nem todos os grupos armados são terroristas. Pelo menos 2 deles são cortadores de cabeça. E o Pepe Escobar, esse grande analista internacional, meu amigo, eu entrevistei o Pepe Escobar para o 247 e já passou de 2 milhões de visualizações a minha entrevista com ele, né? Foi numa livraria em São Paulo, né? Muito boa, muito legal, descontraído, e quase 2 horas de bate-papo, né? O Pepe Escobar usa esse termo, esses caras são cortadores de cabeça. O Julani, né? Que agora ele usa o nome de batismo dele, eu não decorei ainda, cortador de cabeça. Ele está sendo maquiado agora para ser, então, palatável pelo Ocidente. Nesse momento, a manchete do Haaretz, que é o maior jornal de Israel, eles estão preocupados porque os próprios Estados Unidos já estão dizendo o seguinte: o fortalecimento de Israel preocupa os próprios Estados Unidos porque isso pode causar uma desestabilização do Oriente Médio. Israel saiu fortalecido? Saiu fortalecido. Essa festa que vocês estão vendo é uma festa de parte da população síria. Não é a população. O que vocês estão vendo no noticiário
as cadeias sendo abertas, gente sendo libertada. Isso é uma propaganda para colocar a opinião pública contra o governo do presidente Bashar, que hoje está na Síria, não se pronunciou ainda, em algum momento ele vai falar. É possível que ele lidere a oposição a partir de Moscou, né? Bom, estes 11 grupos, aí tem então os grupos apoiados pela Turquia, os grupos apoiados pelos Estados Unidos, e tem o velho e surrado Estado Islâmico, aquele mesmo que cortava a cabeça, porque esse grupo do Julani se afastou do Estado Islâmico. Eles não são bobos, né? Eles estão se repaginando, né? Os objetivos de Israel, né? Os objetivos do Irã, o Irã tem interesse lá no... Os objetivos da Rússia, os objetivos dos Estados Unidos, os objetivos da Turquia. Então tem uma série de países que estão interessados. A verdade é que a Síria está sendo esquartejada, não tem mais exército, não tem mais marinha, não tem mais força aérea, né? Então é uma situação difícil, mas isso não vai perdurar. Nós temos que ter a esperança, a verdade histórica está conosco, este grupo, eles perderão, mais dia, menos dia, eles perderão. Eram meus comentários, nós temos assuntos aí mais importantes na pauta de hoje. Comentários contundentes, professor, que nos colocam em alerta, mas faz a gente ter esperança também da paz, da pacificação na Síria, e isso é assunto aqui, a gente com certeza vai trazer muito ainda novidades sobre a Síria a partir do ano que vem.